A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Mortal Kombat, uma das franquias mais emblemáticas da história dos mundos dos games. Uma franquia gigante com diversos jogos emblemáticos e personagens super carismáticos, mas que ultimamente tem deixado muito a desejar, especialmente em relação aos seus últimos lançamentos, o Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 11, até um pouco do Mortal Kombat 10. Todos esses jogos ilustram muito bem o que está acontecendo não só com o Mortal Kombat, mas com praticamente todas as franquias de grande sucesso dos anos 90 da cultura pop atualmente, que é uma escassez total de ideias. Parece que a galera fica só repetindo aquilo que faz sucesso com um puta medo de desagradar uma massa de boomer chato pra caralho. O que resultou em várias picas de africanos enfiadas nos anos dos consumidores. Embora o Mortal Kombat tenha tido um início muito problemático desde quando ele lançou lá em 1992, inclusive se envolvendo em polêmicas nas cortes americanas por causa de uma violência exacerbada dentro dos games, onde inclusive tem uma que participou o nosso saudoso, na época, senador Joe Biden. Depois do Mortal Kombat 1 parece que a lore se estabilizou em alguma coisa muito mais coerente e muito mais objetiva, de alguma forma se alinhando ao que os criadores queriam para o projeto, que se tornaram meio que uma identidade para nós jogadores quando nós íamos jogar o Mortal Kombat, e criou algumas expectativas que é normal dentro dos fãs de buscar isso dentro de uma franquia que era algo muito diferente da sua contraparte do Street Fighter ou do King of Fighters, que eram praticamente só cultura asiática. Embora o Mortal Kombat, por ser um jogo de luta, tenta de uma maneira muito estereotipada colocar elementos da cultura asiática no auge do que nós chamamos hoje de orientalismo, o Mortal Kombat abordava tudo isso de uma maneira muito diferente, muito criativa, criando uma lore em base disso, e esse é o que diferenciava o Mortal Kombat das outras franquias. Elementos como o cenário, a música, o design dos personagens, todos esses elementos contribuíam para uma criação de uma atmosfera enorme que aumentava muito a imersão do Mortal Kombat em relação aos outros jogos. Parecia que quando você estivesse jogando Street Fighter ou qualquer outro jogo de luta, era só um jogo de luta ali. Mas no caso do Mortal Kombat, parecia que as coisas tinham ficado de verdade. You see this? We want this. We love this. We need this. But this? Yeah, we don't need this. Yeah, I'm sorry, but there's no way. Embora os jogos novos eles não sejam exatamente ruins, eles só são bem fora da caixinha pro que você espera do Mortal Kombat. Então, onde começou a decadência gradual do Mortal Kombat? Eu acho que todos nós podemos concordar que começou quando John Tobias acabou saindo da equipe de produção da Midway. Afinal de contas, ele era a mente pensante por trás da lore de Mortal Kombat. E apesar de ser um jogo de luta, a história é sim muito importante para criar essa atmosfera no Mortal Kombat que eu me referi no ponto anterior. Mas é aqui que começa um problema que eu vejo se repetindo diversas vezes, especialmente quando você coloca americanos na direção das grandes histórias. Toda vez que você tem um filme de apocalipse zumbi ou que retrata algum cenário apocalíptico que o mundo tá acabando, tudo que você se vê se concentra acontecendo nos Estados Unidos. Como se caso alguma raça alienígena fosse invadir o planeta Terra, eles iriam focar todos os seus esforços em derrubar primeiro os Estados Unidos, já que ele parece ser o centro do mundo ou a parte mais importante, e o resto dos outros continentes seriam apenas os coadjuvantes dentro desse cenário todo. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo, mas ao contrário do Brasil, que é muito grande na dimensão norte e sul, os Estados Unidos ele é muito grande na dimensão leste-oeste. Até a configuração política dos estados americanos reforça essa noção. Todo o ensino de geografia e história
é focado nas histórias e na geografia dos Estados Unidos, o que acaba gerando aquele meme de que os americanos eles não sabem qualquer outro país do mundo, porque eles simplesmente o ignoram. Dentro da perspectiva nacional, isso é até legal, porque você foca naquilo que é importante sobre o seu país, pegando alguns elementos ali da Roma antiga e da Grécia, que foram muito importantes para o desenvolvimento do Ocidente como um todo, mas o resto basicamente foda-se. Só que quando você pega essa perspectiva, essa cosmovisão de uma sociedade que ela é focada só no próprio país, e você coloca ela para escrever histórias que basicamente contariam mitos de outros países, o que acontece é o que a gente vê no Mortal Kombat, que basicamente hoje é só aquilo que existe para o americano na cultura, que é exército, armas, super-heróis, poderes. E praticamente tudo o que existia de magia ou de oriental, até na própria temática dos jogos, mudou drasticamente. Se você pega os mapas do Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, você vê que realmente existia ali um elemento de orientalismo, sabe? Os designs eram totalmente originais e diferentes e eram muito legais e agradavam muito o público. Tanto que até hoje as pessoas comentam sobre eles nos vídeos do YouTube. Mas já no Mortal Kombat 3, que inclusive foi um dos jogos que fracassou, porque foi o primeiro jogo da franquia em que os criadores eles decidiram tirar um pouco desse elemento e focar mais no elemento dos anos 90 nos Estados Unidos, que é cidades, músicas eletrônicas. Eles introduziram o Strike, que era um policial, o Cyrox e o Sector, que eram robôs, e eles excluíram meio que os ninjas e os Shaolins. Só que os fãs odiaram isso. Eles odiaram tanto que o Mortal Kombat 3 foi muito mal nas vendas. Eles tiveram que relançar o Mortal Kombat 3 como o Ultimate Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat Trilogy, que saíram um pouco depois pra meio que tapar o buraco do fracasso que foi o Mortal Kombat 3. E esse fracasso continua até os dias de hoje, quando você vê que o modo história de nenhum jogo da NetherRealm agrada praticamente ninguém, a não ser o Ed Boon, que é o único dos criadores que continua. Pegando como exemplo o Mortal Kombat 1, que é o jogo mais recente lançado, você vê que até o design dos personagens ele imita muito aquilo que acontece em outras mídias. O conceito do multiverso, de deuses, de realidades alternativas, nada disso existia no Mortal Kombat antes. Foi puramente um tapa-buraco ali para fazer com que a galera tivesse uma nostalgia dos filmes da Marvel, sendo que os próprios filmes da Marvel são uma bosta. E também um pouco da influência da cultura woke ali nos anos de 2015 até praticamente 2022, que também fizeram sua parte dentro dos jogos da NetherRealm, colocando coisas absolutamente ridículas como vamos diminuir o peito e a bunda das personagens femininas e colocar mais roupas nelas, enquanto você tem literalmente o protagonista dos jogos, que é o Liu Kang, que ele luta sem camisa. Então essa soma de fatores, a imbecilidade do Ed Boon, a degradação cultural do Ocidente, a Warner querendo tirar cada centavo de você com DLCs e pré-vendas e preços completamente absurdos, foram o que me fizeram e fizeram muitos fãs se afastarem do Mortal Kombat. Mas esse vídeo aqui não é um ódio gratuito ao Mortal Kombat, é mais uma crítica construtiva, uma maneira diferente de analisar tudo o que aconteceu. Eu assisti muitos vídeos e existem muitos vídeos por aí bons que você pode ver que vão estar praticamente complementando a minha análise, mas focando em alguns pontos mais detalhadamente. E como esses vídeos já existem, eu decidi não focar neles detalhadamente, mas fazer tipo um sumário daquilo que é o problema da franquia. E eu, como fã, tenho o dever de chegar e falar isso, explicar isso para as pessoas. Porque eu acredito que se tiver alguém lá dentro da Warner que realmente gosta de Mortal Kombat, que realmente gosta de fazer o jogo, não pelo dinheiro ou para fazer sucesso, mas justamente pelo que o jogo representa, porque eu tenho certeza que todos nós aqui jogamos Mortal Kombat na nossa infância, então eu acho que essa pessoa vai ver o meu vídeo ou vai ver o vídeo das pessoas que fizeram essas outras críticas e ela vai tentar de alguma forma mudar isso. E tomara que mude para bem, e não do jeito que mudaram, que é só a cagar para toda a história e jogar para uma outra timeline. Cyrax wins. Fatality.